Olá pessoal, aqui é o Eduardo. Estamos analisando o Código de Defesa do Consumidor, agora no artigo 7º. Passamos a leitura do artigo e em seguida os comentários. Artigo 7º. Os direitos previstos neste Código não excluem outros decorrentes de tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário, da legislação interna ordinária, de regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, bem como dos que derivem dos princípios gerais do direito, analogia, costumes e equidade. Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. Então aqui o artigo 7º, ele estabelece o que é chamado diálogo das fontes. Primeiramente nós temos que analisar que o artigo 7º também, ele indica e enuncia que os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor, eles não são taxativos, ou seja, eles se compatibilizam com outras normas que protegem também aquele consumidor, ou seja, aplicando o diálogo das fontes. Então, tem que fixar bem isso, né? Existe o diálogo das fontes, que nós vamos verificar o que é isso logo adiante, mas o Código de Defesa do Consumidor, ele não está previsto em todos os direitos. Outra legislação, outras leis, que não só o direito do consumidor, mas outras leis, por exemplo, Código Penal, Código Civil, Código de Processo Civil e outras, prevêem também direitos que podem agregar e auxiliar a proteção do direito do consumidor. Mas o que é esse tal de diálogo das fontes? O diálogo das fontes, ele enuncia a ideia de que há uma conexão entre as matérias, entre os temas, entre o Código de Defesa do Consumidor e outras leis, outros diplomas legais. Por exemplo, o Código de Defesa do Consumidor, ele está relacionado com o Código Civil de 2002. Existe uma decorrência e uma aproximação entre ambos, né, em relação a princípios e em relação a regras, né, buscando aí sempre ampliar a proteção do consumidor. Né. O próprio STJ ele já reconheceu essa aplicação da chamada teoria do diálogo das fontes, né, por isso o nome diálogo, né, onde há aí, diplomas diferentes, Código de Defesa do Consumidor e Código Civil, e os dois parece que se comunicam para uma finalidade, a finalidade de proteger o consumidor, né, e por isso diálogo, né, e das fontes, as fontes propriamente, a legislação, etc. O STJ ele reconheceu, como eu já mencionei, a aplicação da teoria do diálogo das fontes, né? Ele em uma decisão bem interessante aqui no STJ, no RESP 10.60.515, né, de 2010, ele diz o seguinte: não se pode interpretar o Código de Defesa do Consumidor de modo a tornar qualquer encargo contratual atribuído ao consumidor como abusivo, sem observar que as relações contratuais se estabelecem igualmente através de regras de direito civil. O Código de Defesa do Consumidor não exclui a principiologia dos contratos de direito civil. Entre as normas consumeristas e as regras gerais dos contratos, incertas no Código Civil e legislação extravagante, deve haver complementação e não exclusão. É o que a doutrina chama de diálogo das fontes. Então, o Código de Defesa do Consumidor ele não exclui as outras leis, ele vai ter que ser complementado aí pelas outras leis quando também não for aplicável a ele. Interessante dizer aqui que, segundo a doutrinadora Cláudia Lima Marques, né, existem 3 tipos de diálogos das fontes possíveis entre o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. O primeiro é pela aplicação simultânea das duas leis, o segundo pela aplicação coordenada das duas leis e o terceiro pelo diálogo das influências recíprocas. Então, a aplicação aqui do diálogo das fontes possíveis entre o Código Civil e o Código de Defesa do Consumidor. Pela aplicação simultânea das duas leis, né, é chamada de diálogo sistemático de coerência. Né? Uma lei ela pode servir de base para outra, uma base conceitual, especialmente se uma lei geral for aplicada e outra especial estiver também disciplinando o mesmo tema. Né? Então, se uma lei é central do sistema e a outra é um microsistema específico, ou seja, ambas se aplicam aí. Por exemplo, se o Código de Defesa do Consumidor apresentar uma regra geral e o Código Civil apresentar uma regra específica, então as duas leis são aplicáveis, né? Ou vice-versa, se o Código Civil apresentar um princípio geral e o Código de Defesa do Consumidor for mais específico naquele determinado tipo, né? O segundo tipo de diálogo é pela aplicação coordenada das duas leis, ou também chamado diálogo sistemático de complementariedade e subsidiariedade e antinomias aparentes.
Ou seja, uma lei ela pode complementar a aplicação da outra, dependendo aí do campo da aplicação, no caso concreto. Enquanto que no primeiro caso, pela aplicação simultânea das duas leis, deve-se observar um microsistema específico em relação ao geral. Na aplicação geral coordenada, se observa a aplicação do caso concreto a indicar a aplicação complementar tanto de suas normas, quanto de seus princípios, no que couber, se for necessário, ou subsidiariamente. Então, a aplicação coordenada das duas leis está relacionada bem a medir aí os casos concretos, a medir com mais detalhes aí o que vai ser aplicado. Enquanto que na aplicação simultânea não há problema de aplicar as duas leis ao mesmo tempo, porque uma pode ser geral e a outra específica, E a terceira forma aí de diálogo da fonte é pelo diálogo das influências recíprocas, também chamado de diálogo de cooperação e adaptação sistemática. Como no caso de possível redefinição do campo da aplicação da lei, assim, um exemplo claro, a definição de consumidor estrito sensu e de consumidor equiparado. Elas podem sofrer influências aí pelo Código Civil, uma vez que o Código Civil regula as relações entre os iguais, aí, entre os particulares. Então, é uma influência do sistema especial no geral e do geral no especial. É um diálogo de duplo sentido. Então, pelo diálogo das influências recíprocas, é quando uma legislação influencia a outra nos seus conceitos. Aí, por exemplo, o próprio conceito de consumidor que eu já mencionei, que pode haver verificações de acordo aí com o que foi estabelecido no Código Civil. Então, são esses três tipos de diálogos aí. Agora passamos à análise especificamente do texto do artigo 7º. Os direitos previstos nesse código, ou seja, os direitos do consumidor, eles não excluem, ou seja, pode existir outros e vai existir ao mesmo tempo que os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor. E esses direitos decorrentes dos tratados ou convenções internacionais de que o Brasil seja signatário. Ou seja, se o Brasil assinou um tratado ou convenção com outros países, ou mesmo aí uma declaração internacional, algo do tipo, um documento internacional, esses direitos também vão ser garantidos. Da mesma forma, também vai ser garantido o que está previsto no Código de Defesa do Consumidor. Então, vai ser mais direitos, vai ampliar os direitos aí. O Código de Defesa do Consumidor ele não é excludente, ele é agregador. Além disso, os direitos previstos no Código de Defesa do Consumidor, eles não excluem os direitos previstos na legislação interna ordinária. Como eu já mencionei, o que é previsto no Código Civil, em outras legislações, não vai ser excluído pelo Código de Defesa do Consumidor. Na verdade, vai ser ampliado. De regulamentos expedidos pelas autoridades administrativas competentes, ou seja, aquilo que for regulamentar pela autoridade administrativa também não vai ser excluído, vai ser ampliado aí, se for o direito, bem como os de que devirem dos princípios gerais do direito, da analogia, costumes e equidade. O que já foi estabelecido no âmbito do direito em relação ao consumidor e for mais benéfico para ele, não vai ser excluído, porque o direito previsto aí no Código de Defesa do Consumidor, ele é ampliável, ele pode ser ampliado aí por várias legislações, por tratados internacionais, por convenções, por regulamentos administrativos, princípios gerais do direito, analogia, costume e equidade, que vão ser também aplicados aí em relação ao Código de Defesa do Consumidor. Parágrafo único. Tendo mais de um autor a ofensa, todos responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. O que está previsto aqui? Mais de um autor da ofensa. O fornecedor, que normalmente é aquele que ofende o consumidor, responderão solidariamente pela reparação dos danos previstos nas normas de consumo. O que está dizendo aqui? Se um vendedor ele vende um produto ao consumidor e esse produto causa um determinado dano, tanto o vendedor, quanto o fabricante, quanto a pessoa que está responsável pelo aquele produto vai responder solidariamente. Todos vão responder na mesma proporção em um processo judicial. Isso para se aplicar aqui a ideia de solidariedade entre aqueles que vão reparar os danos. Aí junta o fabricante, junta o vendedor, junta todo mundo em prol aí, para ressarcir o consumidor dos danos que ele teve diante de um produto aí que o prejudicou. Então esse é o artigo 7º do Código de Defesa do Consumidor.